Você já parou para pensar por que certas formas de ganhar dinheiro nunca aparecem em nenhum curso, em nenhum canal, em nenhuma propaganda? É porque quem já chegou lá não tem o menor interesse em te ensinar. Enquanto você consome conteúdo sobre como montar um negócio ou como investir o seu salário, tem gente ganhando dinheiro de formas que o sistema inteiro foi desenhado para te esconder. E o pior, você usa essas formas todo dia sem ver um centavo a mais. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 dessas formas. Algumas vão te incomodar e uma delas eu tenho certeza que vai fazer você pausar o vídeo para pensar. Antes de continuar, você precisa entender por que isso foi escondido de você desde sempre. E isso muda tudo. A maioria das pessoas acredita que existe um caminho. Você estuda, consegue um emprego, trabalha duro e com o tempo as coisas melhoram. Esse foi o contrato que te venderam desde criança. Mas tem um detalhe que ninguém te contou sobre esse contrato. Ele foi escrito por quem já tinha dinheiro. Pensa comigo, você passa 8, 10, 12 horas do seu dia gerando valor para uma empresa. E essa empresa vende esse valor, embolsa a diferença e te paga uma fração disso no final do mês. Um valor fixo, independente de quanto você produziu. Não é exploração no sentido dramático, é só o jogo. O problema é que ninguém te explicou as regras. E se eu te dissesse que a primeira forma de ganhar dinheiro que escondem de você começa exatamente nessa relação entre o que você produz e o que você recebe? Vou falar uma coisa que pode doer. O salário não foi criado para te enriquecer, foi criado para te manter funcionando. Não é teoria da conspiração, é lógica econômica básica. O salário ideal para uma empresa é aquele que te mantém motivado o suficiente para continuar trabalhando, mas dependente o suficiente para não sair. Enquanto isso, a inflação corrói silenciosamente o que sobra. Você recebe o mesmo número na conta, mas esse número compra menos todo ano. É um empobrecimento lento, quase invisível, que a maioria das pessoas só percebe quando já está bem fundo. E aí entra a armadilha real. Você gasta mais para compensar o cansaço. O jantar fora na sexta, a assinatura que é barata, a parcela que cabe no orçamento, no fim do mês sobrou pouco ou nada e o ciclo recomeça. Mas o pior não é o dinheiro que não sobra, é o tempo que foi junto com ele. E isso me leva para o próximo ponto. Tempo é um ativo que ninguém te ensina a valorizar. Existe uma assimetria brutal que fica invisível no dia a dia. Você troca tempo por dinheiro, mas nunca consegue trocar dinheiro por tempo. Você pode recuperar dinheiro perdido, mas não existe nenhuma forma de recuperar uma hora que passou. E o sistema inteiro foi construído em cima dessa assimetria. Enquanto você vende hora, quem está do outro lado está comprando as horas de você, de dezenas, de centenas de pessoas e transformando isso em capital. Pense no dono do aplicativo que você usa todo dia, como o Uber ou iFood, por exemplo. O dono não acorda às 6 da manhã para trabalhar mais. O trabalho acontece sem ele. O dinheiro entra enquanto ele dorme, enquanto você descansa. O sistema dele produz todo dia. Você nunca foi ensinado a construir isso. Foi ensinado a ser engrenagem, não a máquina. E quando você finalmente tenta sair desse ciclo, aparece o próximo obstáculo, um que poucos falam abertamente. Quando você decide que quer mudar, o que você faz? Pesquisa, assiste um vídeo, faz um curso, segue um perfil no Instagram e aí acontece algo muito interessante. O conteúdo que mais aparece para você é exatamente o que é mais rentável para quem produz, não necessariamente o que é mais útil para você. Os algoritmos amplificam o que gera clique. O que gera clique é promessa fácil, é resultado rápido, exceção apresentada como regra. Você vê o cara que enriqueceu em 6 meses, mas não vê os 1000 que tentaram e voltaram a estaca zero. Isso cria uma distorção gravíssima na sua percepção de risco de oportunidade. Você acha que certas coisas são mais fáceis do que são e subestima completamente
meramente formas sólidas, porém menos glamurosas de construir renda real. As 5 formas que eu vou te mostrar daqui a pouco nunca viralizaram, não tem uma thumbnail chamativa, não prometem resultados em 30 dias, por isso ficam fora do seu radar, até hoje. Mas antes de entrar nelas, tem um último ponto que eu preciso que você entenda, porque sem ele você vai ouvir as 5 formas e não vai agir em nenhuma. O bloqueio real não é a falta de dinheiro. A narrativa mais conveniente é que você não tem dinheiro para começar, que você precisa de mais capital, de tempo livre, de conexões. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, que finalmente mudaram de patamar, não começaram com mais recurso, começaram com uma informação diferente. O problema real é que você foi condicionado a acreditar que essas oportunidades não existem para você. Elas parecem coisa de outro mundo, de outra classe social, de outro tipo de perfil. Essa crença, essa sensação de isso não é para mim, é o maior ativo de quem lucra com a sua estagnação. Porque se você acreditar que não tem saída, você para de procurar. E aí o jogo tá ganho, só que não por você. Se você chegou até aqui, você já está fazendo diferente da maioria. Se inscreve no canal, porque o que vem nos próximos minutos é o que a maioria dos vídeos nunca chega de fato. Vamos às 5 formas. Você veio aqui esperando uma lista, 5 formas de ganhar dinheiro, simples, direto, aplicável, mas eu preciso te fazer uma pergunta antes e quero que você leve a sério. E se o problema nunca foi falta de oportunidade? E se você passou por pelo menos 2 dessas formas e não viu? Isso é o que a gente vai resolver agora. Porque se eu te der a lista sem resolver isso primeiro, você vai assistir, vai achar interessante, vai fechar o vídeo e daqui a 3 meses vai estar no mesmo lugar. Existe um experimento clássico que você já deve ter ouvido. Você coloca um hamster numa roda, ele corre com vontade, com energia, com dedicação total. A roda gira cada vez mais rápido. Do lado de fora dá para ver claramente que ele não está indo para lugar nenhum, mas dentro da roda a sensação é de movimento, de progresso, é de eu estou fazendo a minha parte. Agora me responde uma coisa. Como você sabe que não está numa roda? A maioria das pessoas confunde intensidade com direção. Trabalhar muito não é a mesma coisa de trabalhar certo. Se dedicar não é a mesma coisa de se posicionar bem. E o sistema inteiro foi construído para te fazer sentir que a roda é o caminho. Porque enquanto você corre, alguém está usando a energia que você gera. Mas o que pior é o seguinte, a roda foi desenhada para ser confortável o suficiente para você não querer sair dela. O jogo foi viciado antes de você entrar. Pense em um jogo de cartas. Você senta na mesa, aprende as regras, começa a jogar, perde algumas, ganha outras, só que ninguém te contou que as regras foram escritas por quem já está ganhando há décadas. Não é ilegal, não é imoral no sentido dramático, só que as regras foram desenhadas para manter o fluxo de dinheiro numa direção específica e você não está nessa direção. O sistema tributário pune trabalho e favorece capital. Quem tem dinheiro paga menos imposto proporcionalmente do que quem vende a hora. Quem tem propriedade acumula enquanto dorme. Quem tem empresa deduz o que quem é CLT nunca pode nem sonhar. Não estou dizendo que é justo ou injusto, tá bom? Não me leve a mal. Estou dizendo que é assim. Enquanto você não souber disso, vai continuar jogando sem conhecer as regras reais. O esforço num jogo viciado não muda o resultado, só muda o quanto você se cansa. A maioria das pessoas vai trabalhar a vida inteira. Vai chegar aos 60, 65 anos com exatamente o suficiente para sobreviver, se tiver sorte. Não porque foram preguiçosas, mas porque foram na direção errada o tempo todo, desde o começo. Imagine só que você tem um GPS. Você digita o destino, ele traça a rota. Você segue à risca, porque confia no sistema. Mas se o GPS foi programado para te levar por um caminho mais longo, não para te prejudicar de forma dramática, mas sim só para te fazer passar em mais postos de gasolina, mais pedágios, mais lojas, você
chega, mas gastou mais tempo, mais combustível e mais dinheiro. O sistema de educação, de carreira, de consumo que te formou é esse GPS. Ele não te impede de chegar, ele só garante que você chegue mais tarde, mais cansado e tendo deixado mais dinheiro no caminho, só que nas mãos certas. E o detalhe mais cruel, você recomenda esse mesmo GPS para os seus filhos, porque foi o que funcionou para você até certo ponto. O problema nunca foi o esforço, você não está onde está por falta de esforço. Provavelmente você se esforça demais, trabalha mais do que deveria, dorme menos do que precisa, abre mão de mais do que é razoável. O problema é a direção. Duas pessoas podem correr na mesma direção, uma vai para frente, a outra está na roda. Do lado de dentro, a sensação é idêntica. A diferença é entre quem constrói renda real e quem troca hora por dinheiro a vida inteira não é talento, não é sorte, pelo menos não principalmente. É o conhecimento de onde aplicar o esforço. E esse conhecimento foi sistematicamente mantido fora do alcance de quem mais precisa dele. Não nas escolas, não nas faculdades, não nos empregos, em alguns casos nem nas famílias, porque seus pais também não sabiam. Mas existe uma saída e ela não começa com dinheiro, começa com a mudança de lente. É exatamente isso que as 5 formas que eu vou te mostrar agora têm em comum. Antes de entrar nas 5 formas, eu preciso de 3 minutinhos com você. Não para te convencer de nada, nem te vender nada. Só para te perguntar uma coisa honesta. Eu vou falar de alguns cenários aqui agora e eu preciso que você me diga qual é o seu. Cenário 1. Você recebe no dia 5 e até o dia 10 já pagou aluguel, condomínio, luz, água, internet, parcela do cartão, etc. Sobrou alguma coisa, mas não muito. E aí vem a semana do meio do mês. Um imprevisto pequeno acontece, um pneu furado, um remédio, uma consulta que o plano não cobre. Aquele dinheiro que sobrou some. E você chega no dia 25 já contando os dias para o próximo pagamento. Você trabalha o mês inteiro e a sensação é de que o dinheiro nem passou pela sua mão. Você nunca consegue acumular, nunca tem reserva, qualquer imprevisto vira crise e o estresse financeiro começa a contaminar tudo. O sono, o relacionamento, a saúde. Você já olhou para o extrato do dia 20 e já ficou com aquela sensação de estômago apertado? Provavelmente esse cenário deve ser o seu. Cenário 2. Você é bom no que faz. Todo mundo sabe disso. Seu chefe sabe, seus colegas sabem. Você resolveu o problema que ninguém conseguia. Você ficou até mais tarde quando precisou. E você não reclamou quando o prazo mudou de última hora. No fim do ano, um bônus pequeno, um elogio na reunião, talvez um aumento abaixo da inflação. Enquanto isso, a empresa cresceu, o faturamento aumentou, a conta do dono ficou mais gorda. Você sente que contribuiu muito mais do que recebe, mas não tem como provar, não tem como negociar, não tem para onde ir sem começar do zero em outro lugar. Você aprende a se conter, para de dar o máximo porque percebeu que o máximo e o mínimo têm o mesmo retorno e começa a morrer por dentro num emprego que um dia você tanto amou. Isso acontece quando o sistema te posiciona como custo, não como sócio. Quando seu esforço tem teto fixo e o lucro que você gera não tem. Você já saiu de uma reunião de feedback pensando, eu mereço mais do que isso? Provavelmente esse cenário é o seu. Cenário 3. Você não compra nada à vista porque não sobra nada. Não porque você é irresponsável, mas porque à vista não cabe. Então você parcela. Em 6 vezes, em 10 vezes, em 12 vezes, sem juros. Só que tem sempre uma parcela rolando. Quando uma acaba, começa a outra. Geladeira, celular, curso, viagem, conserto do carro. E aí chega um mês que você olha para o cartão e não consegue nem identificar de onde veio cada cobrança. Você está pagando por coisas que nem lembra direito. Você nunca está quitado. Tem sempre uma dívida pequena. Não te sufoca, mas que nunca some. Essa dívida pequena garante que você nunca vá ter uma sobra real. A consequência disso, você precisa que o próximo mês chegue. Você depende do salário, não só para viver, mas para honrar o passado. Você está financiando hoje com o trabalho de amanhã. E amanhã você vai financiar o depois de amanhã. Isso acontece quando
Consumo foi normalizado como válvula de escape para o cansaço e o sistema de crédito foi desenhado exatamente para isso. Se você já teve medo de ver o limite disponível no cartão, esse cenário provavelmente é o seu. Cenário 4. Você tem conhecimento, tem experiência, talvez tenha até tentado trabalhar por conta. Freelancer, prestador de serviço, autônomo, mas na hora de cobrar, travou. Você colocou um preço, o cliente achou caro, você baixou. Ou pior, você já colocou um preço baixo desde o início, com medo da reação dos seus clientes. E ainda assim ficou com vergonha de cobrar. Resultado? Você trabalha por hora e ganha menos por hora do que no emprego que queria largar anteriormente. Você sabe que vale mais, mas não consegue sustentar esse valor na negociação. E aí surge uma dúvida cruel. Será que você realmente vale o que acha? Você volta para o emprego convencido que não é para você, ou continua autônomo, mas subcobrado, sobrecarregado, sem conseguir crescer, porque o preço que cobra não paga um time, não paga estrutura, não paga tempo livre. Isso acontece quando ninguém te ensinou a precificar valor, só a precificar tempo. E o tempo tem limite, valor não. Se você já fez um trabalho excelente, cobrou pouco porque teve medo de perder o cliente, esse cenário provavelmente é o seu. Quinto cenário. Você sabe que precisa mudar, já sabe faz um certo tempo. Você pesquisa, você acompanha, você salva os vídeos para ver depois. Você já comprou curso, talvez mais de um. Mas na hora de agir aparece sempre uma razão para esperar. Não é o momento certo, falta um pouco de dinheiro, falta estudar mais um pouco, falta ter mais certeza. E os meses passam. Você continua no mesmo lugar, só que agora com mais conhecimento e mais frustração. Você não pode se acusar de não estar tentando. Você está, mas os resultados não aparecem. E isso vai corroendo a sua autoconfiança de um jeito silencioso e constante. Você começa a acreditar que o problema é você, que falta algo em você que não falta nos outros. E essa crença te paralisa cada vez mais. Isso acontece quando o excesso de informação virou substituto para a ação. Quando aprender virou uma forma de adiar o risco. Se você já pensou, quando eu estiver pronto, eu começo, e esse momento nunca chega, esse cenário é o seu. Tudo que você viu até aqui foi diagnóstico. E agora vem o que importa. Mas eu preciso te avisar antes. A maioria das pessoas que chega nessa parte do vídeo vai fazer exatamente a coisa errada. Vai tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Vai abrir 3 abas, vai criar uma planilha, vai se empolgar por 48 horas e voltar para a roda na próxima semana. O que eu vou te mostrar agora não funciona assim, funciona em camadas. E a primeira camada não tem nenhuma ação prática ainda. E isso vai te incomodar. Mas é o que separa quem muda de quem assiste vídeos sobre mudar. Nível 1, consciência. Você não pode sair de uma prisão que não enxerga. O primeiro nível não é sobre dinheiro, é sobre percepção. Existe um conceito que economistas comportamentais chamam de adaptação hedônica. É a tendência do ser humano de normalizar qualquer situação, boa ou ruim, com o tempo. Você sabe o que isso significa na prática? Significa que sua situação financeira atual, por mais apertada que seja, já virou normal para você. Você parou de sentir a dor, você aprendeu a funcionar dentro dela. E o que não dói, a gente não trata. Durante uma semana, anota toda vez que você troca tempo por dinheiro de forma invisível. Não só trabalho, o favor não cobrado, o conhecimento dado de graça, a hora extra que virou rotina. Você vai se assustar com o quanto você vale que não aparece nenhum extrato. E existe um erro comum aqui. Achar que consciência é suficiente. Não é. Ela é a luz acesa, mas você ainda precisa caminhar. Nível 2, ajuste de comportamento. Não é sobre gastar menos, é sobre onde você vaza a energia. Existe uma diferença brutal entre reduzir despesa e eliminar vazamento. Reduzir despesa é cortar o cafezinho, é sofrimento pequeno, resultado pequeno, e você volta ao padrão em 30 dias. Porque ser miserável não é sustentável. Ele
Eliminar vazamento é diferente. É identificar onde o seu tempo, energia e dinheiro estão indo sem retorno nenhum e redirecionar isso para algo que acumula. Vou te dar um exemplo. Tem gente que gasta 3 horas por semana aprendendo sobre investimento e tem o dinheiro parado na poupança, só que ainda não se sente pronto. Isso é vazamento de energia. O conhecimento não está gerando nada porque a ação nunca vem. Tem gente que paga plataforma, assinatura, curso e não usa. Isso não é só dinheiro perdido, é sinal de que você está comprando a sensação de estar avançando sem avançar de fato. Pega as últimas 4 semanas da sua vida, dinheiro e tempo. Pergunta para cada gasto, para cada hora, isso acumulou alguma coisa ou manteve o que já tinha? O que só mantém sem construir é candidato a corte ou substituição. E cuidado com fazer esse exercício uma vez e achar interessante e não mudar nada. O ajuste de comportamento exige repetição até virar padrão, não insight. Nível 3, ação prática. As 5 formas finalmente. Agora sim, as 5 formas reais de ganhar dinheiro que ficaram de fora do seu radar. E por que cada uma delas funciona de um jeito que o sistema não te ensinou. Primeira forma, arbitragem de conhecimento local. Você sabe algo que alguém em outro lugar pagaria para saber. Não precisa ser especialista mundial, precisa ser mais avançado que o seu comprador. Só isso. Brasileiros estão vendendo conhecimento de culinária regional, de técnicas agrícolas, de sotaque para mercados externos que pagam em dólar. A distância de informação entre regiões e países é um ativo real. Você provavelmente tem um e não monetizou nenhum. E não precisa vender somente em dólar para fora do país. Alguém perto de você com certeza pagaria para saber algo que só você sabe. Um brasileiro no interior começou a gravar vídeos simples ensinando receitas típicas como pão de queijo e brigadeiro. Pagou para traduzir e vendeu um curso básico por $29. Com apenas 200 vendas, isso já dá cerca de R$5.800. Algo difícil de alcançar vendendo comida localmente. Outro exemplo, produtores rurais brasileiros estão vendendo consultoria simples sobre cultivo de mandioca e café para pequenos agricultores na África e na Ásia. Informação básica que vale dinheiro lá fora. E mais uma vez, você não precisa vender somente para fora. Alguém perto de você com certeza pagaria para saber uma técnica de jardinagem que você sabe ou qualquer outra habilidade. Vamos a uma aplicação prática. Pegue papel e caneta. Liste 5 coisas que você sabe fazer naturalmente. Pode ser qualquer coisa. Pergunte assim: isso tem valor fora do meu contexto? Fora do meu círculo social? Simplifique, traduza se necessário e ofereça para as pessoas. Use as plataformas como Hotmart, Monetize, qualquer plataforma você pode vender. Se você não souber usar, você pode ir no YouTube, tem vários tutoriais completos e grátis para você fazer até isso dar certo. Você ignora o que sabe porque parece óbvio, mas o que é óbvio para você é valioso para outra pessoa em outro mercado. Às vezes até mesmo em outro bairro ou outra cidade. Segunda forma, ativos que trabalham em escala sem você. Não estou falando sobre investimento financeiro, estou falando de criar uma vez e vender múltiplas vezes. Como um e-book, por exemplo, um template, um arquivo, um método, um conteúdo, ferramenta digital, qualquer coisa vale. O esforço é feito uma vez. A receita não tem teto de horas. A maioria das pessoas nunca criou nenhum ativo assim, porque foi treinada a vender hora, não produto. Por exemplo, uma pessoa criou um pacote de modelos de currículo no Canva e vende cada um por R$19. Com 10 vendas por dia, ela pode fazer até R$5.700 por mês, sem entrega manual, sem retrabalho. Outro exemplo, uma manicure criou um mini curso sobre a aplicação de unhas de gel. Gravou no seu próprio celular e pediu para um amigo ou pagou um freelancer para editar. Colocou em uma plataforma online e vendeu 1.000 cópias a R$50 cada. Um faturamento de R$50.000 com um único produto. Pegue algo que você já faz, transforme em template, checklist, planilha ou mini curso. Venda em escala. Hotmart, Monetize, tem várias plataformas. A maioria nunca cria ativo, porque foi condicionada a trocar tempo por dinheiro. Terceira forma, posicionamento por escassez fabricada. Existe
Existe um princípio simples: quanto mais substituível você é, menos você recebe. Quanto mais específico, mais raro, e raro cobra mais. O erro que a maioria comete é tentar atender todo mundo. Quem foca no nicho pequeno e específico vira referência obrigatória naquele espaço, e referência obrigatória não negocia preço. Vou te dar um exemplo: um editor de vídeo que cobra R$200 por vídeo editado, um editor especializado em vídeos de cortes para canais no YouTube cobra R$1.000 ou mais pelo mesmo trabalho. Por quê? Escassez mais especialização. Um outro exemplo: um personal trainer costuma cobrar R$80 hora aula. Se esse mesmo personal for especializado em reabilitação de ombro, ele pode cobrar até R$250 a hora aula. O mesmo esforço, o preço 3 vezes maior. Pegue a sua habilidade, foque em um problema específico e corte 80% do público. Quanto mais gente você tenta atender, menos você ganha. Nesse caso, nichar o seu público em uma dor específica te valoriza muito mais. Quarta forma: distribuição antes do produto. A lógica tradicional é: cria o produto, depois busca o cliente. A lógica que funciona hoje é invertida: constrói a audiência primeiro, depois pergunta o que ela precisa, depois cria. Quem tem atenção de pessoas tem ativo. Atenção vira produto, serviço, parceria e renda. Você não precisa de milhões de seguidores, precisa de 1000 pessoas certas que confiam em você. Por exemplo, um cara começou a postar vídeos curtos sobre organização financeira básica, ganhou 3.000 seguidores engajados. Ele perguntou: qual é a dificuldade de vocês? A resposta? Sair das dívidas. Então ele criou um guia simples por R$47. Com uma taxa de conversão de 3%, o resultado foi a de aproximadamente R$4.200, com um produto validado antes de existir. Outro exemplo: perfis pequenos no Instagram, de 1.000 até 5.000 seguidores, fechando consultorias profissionais entre R$200 e R$500, porque tem confiança e não volume. Minha esposa é um exemplo disso. Ela é personal e às vezes lança uma consultoria em grupo voltado para emagrecimento, cobrando por volta de R$100 por 15 dias de acompanhamento em grupo no WhatsApp. Às vezes ela chega a ter 60 mulheres no grupo. Isso já soma R$6.000 em 15 dias. Poste um conteúdo resolvendo problemas reais, gere interação e só depois crie algo pago, uma comunidade no WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo no Telegram mesmo. Quem tem atenção tem poder de monetização. Quinta e última forma: renda por acesso e não por entrega. O modelo mais poderoso não é você entregar o resultado uma vez e receber uma vez. É você criar um sistema de recorrência, onde as pessoas pagam para continuar tendo acesso à sua presença e ao seu método. Recorrência é o que separa a renda frágil de renda sólida. Uma venda que se repete vale 10 vezes mais do que 10 vendas únicas. Um exemplo: um criador de conteúdo abriu um grupo fechado por R$29 por mês com dicas semanais. Com 300 membros, são R$8.700 recorrentes, sem precisar vender todo mês do zero. Um outro exemplo é: um professor de inglês criou uma comunidade com aulas contínuas. Os alunos pagam mensalidade e não um curso. O resultado? Uma receita mais estável, um crescimento acumulativo. Transforme o seu conhecimento em acompanhamento contínuo. Crie comunidade, grupo ou assinatura. Foque em retenção e não em aquisição. Um cliente que paga por 12 meses vale muito mais do que 5 clientes que compram somente uma vez. Essas 5 formas existem agora, estão disponíveis agora, mas tem um detalhe que ninguém gosta de ouvir: as janelas se fecham. A arbitragem de conhecimento vai se reduzir conforme o acesso à informação se iguala, ainda mais agora com a inteligência artificial. A audiência ficará mais cara de consumir conforme os algoritmos mudam. Os nichos específicos vão sendo ocupados. Eu não estou criando pânico, estou dizendo que o melhor momento para começar qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui foi há 2 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. E o pior momento possível é depois de mais de um mês assistindo o vídeo e salvando conteúdos, esperando estar pronto. Você não precisa fazer assim. Precisa reconhecer qual delas você tem algum
recurso que pode ser usado agora. Conhecimento, tempo, audiência, mesmo que pequena, habilidade não utilizada. Escolhe somente uma, só uma. E antes de fechar esse vídeo, eu te peço uma coisa simples. Decide qual é essa uma agora, não depois. Então, o que você sabe que a maioria não sabe até agora? Que salário foi desenhado para te manter funcionando e não para te enriquecer, que o esforço na direção errada não acumula, só cansa, que o conteúdo que mais aparece para você não é o mais útil, mas o mais rentável para quem produz, e que as 5 formas reais existem e você provavelmente já tinha os recursos de pelo menos uma delas. Isso não é motivação, isso é um mapa. Agora vai acontecer uma divisão. Uma parte das pessoas que assistiu esse vídeo vai fechar, vai pensar, foi bom, e abrir o próximo vídeo. Daqui 3 meses vai estar no mesmo lugar. Talvez com mais conhecimento e com certeza menos tempo. A outra parte vai fazer uma coisa, só uma, agora. E essa coisa é pegar o celular, abrir o bloco de notas e escrever qual das 5 formas já tem recurso para começar. E não a que parece mais lucrativa, mas a que você já tem alguma vantagem hoje. Conhecimento, habilidade, audiência, mesmo que pequena. Escreve o nome da forma e um recurso que você já tem. Leva 2 minutos. E essa é a diferença entre esse vídeo ter mudado alguma coisa ou ter sido só mais um conteúdo que você consumiu. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Uma última coisa antes de você fechar. O sistema não precisa te prender à força. Ele só precisa que você continue sem questionar. E você acabou de questionar. Não desperdice isso.